vou apresentar os princípios bioquímicos do sangue do caranguejo ferradura. O caranguejo ferradura é uma artrópode de um nome científico chamado Limulus polyphemus. Ele é considerado um fóssil vivo, pois a espécie não apresentou muita evolução desde os últimos 250 milhões de anos. Pode viver dos 20 aos 40 anos e habita a costa leste dos Estados Unidos ao Golfo do México. Eles se reproduzem e desovam na praia, colocando ovos em covas feitas por elas mesmas, onde as larvas ecloem depois de um período de 2 semanas. E é nesse ciclo de vida que eles se tornam um alvo fácil. A espécie é considerada vulnerável na lista vermelha de espécies ameaçadas do IUCN, mas ainda assim são muito utilizadas pelas indústrias farmacêuticas em razão das propriedades antibacterianas do sangue azul. Assim, eles são capturados por pescadores para a realização da extração sanguínea, com valor comercial de cerca de 2.000 euros por espécie. Embora seja devolvido à natureza novamente, a sua taxa de mortalidade aumenta cerca de 10%. Bom, e vocês podem me perguntar, tá, mas por que eles são tão importantes assim? A explicação se dá pela propriedade do sangue do Limulus polyphemus, que provém de um peptídeo denominado de antilipopolissacarídeo, presente nas suas células sanguíneas, e ela está relacionada ao lipopolissacarídeo, estrutura presente em células de bactérias gram-negativas e possui um fator de neurotoxicidade. O lipopolissacarídeo nada mais é do que uma molécula presente na membrana mais externa que recobre a bactéria e contém 3 partes. Em sequência, lipídio A, que prende o LPS à membrana externa da célula, o polissacarídeo cerne e o polissacarídeo O, ou conhecido como antígeno O. O lipídio A é a parte tóxica da célula, também conhecida como endoxina e causa febre e inflamações. Já o polissacarídeo O, ele é utilizado para a classificação das bactérias, mas não é o que a gente vai discutir por aqui. Quando a bactéria está viva, o LPS é encontrado na parte interior da membrana, mas se ela estiver morta, ele pode ser exposto ao organismo, causando uma cadeia de reações, que se não tratadas, podem levar até o óbito. Quando o LPS da bactéria entra em contato com o organismo, há liberação de uma substância conhecida como citocina inflamatória, por meio do macrófago, que é uma célula responsável por destruir corpos estranhos ao organismo, resultando em inflamações. Em alguns casos graves, leva à falência de órgãos e à morte, o que era muito frequente nos períodos de guerra, devido ao tempo que ficavam com ferimentos expostos e a demora do diagnóstico, realçando aqui a importância do tempo de descobrimento da doença. Nesse momento é utilizado o sangue do caranguejo ferradura. Ele transporta o oxigênio pelo corpo através da hemocionina, que contém o cobre, que dá a cor azul característica ao sangue. Esse sangue contém amebócitos, que agem de maneira parecida aos glóbulos brancos dos vertebrados, defendendo seu organismo. Esses amebócitos são utilizados para fazer lisados de amebócitos de Limulus, conhecido como LAR, utilizados para a detecção de endoxinas bacterianas em aplicações médicas pela presença do anti-LPS, que em contato com bactérias gram-negativas coagulam e identificam um problema, capaz de identificar até 1 milhão de gramas de endoxina. As companhias biomédicas pagam aos pescadores pela captura do Limulus polyphemus, que depois de terem seu sangue extraído, são devolvidos ao ponto de coleta. Entretanto, por causa das questões bioéticas envolvidas, cientistas foram capazes de identificar a enzima presente no sangue, que desde o início acascata a população ativada pelo LPS. A partir das descobertas, os cientistas puderam clonar esse gene em vetores bacterianos em massa, de maneira semelhante à produção da insulina humana. É muito importante destacar aqui que nós somos seres humanos que dependemos da natureza e de tudo que nela envolve. Para nossa sobrevivência, o usamos como um mecanismo que garante a nossa vida. Mas é sempre importante traçar um limite de até onde algo pode ser explorado, porque ao contrário do que se pensa, a hiperexploração ela causa um grande dano à espécie, no momento atual, mas também um dano ao nosso a longo prazo, o que comprometeria a nossa existência.
Por isso, é muito importante estar em busca de outras opções que possam substituir o uso do caranguejo ferradura.